gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Então vamos continuar aqui os nossos estudos. A gente hoje vai falar sobre o mercantilismo, tá? Então, de início, a gente pode indagar o que foi o mercantilismo. Então a gente pode dizer, a grosso modo, que o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que foi desenvolvido na Europa entre os séculos XV e o final do século XVIII, certo? A gente também vai dizer que o mercantilismo vai ter como uma das suas características o surgimento dos estados nacionais modernos, ou seja, a gente vai ter aí o surgimento de nações que se davam através do processo da centralização do poder exercido pelo rei. Então a gente vai ter como exemplos a Espanha, a França, Portugal, a Inglaterra, certo? E também, como um aspecto importante desse processo, a gente vai ter aí como foco principal a intervenção do Estado, ou seja, o Estado absolutista, ou seja, o Estado intervencionista, na economia, certo? Nesse processo, nós podemos, de certo modo, destacar 3 pontos importantes, ou 3 modelos, tá? A gente vai focar nesses 3 hoje, que foi a balança comercial favorável, ou seja, que era o incremento das exportações e a restrição nas importações, certo? Também a gente pode dizer que essa balança comercial favorável, de forma bem geral, vem destacar que seria o Estado vende mais do que compra, ou seja, o volume de mercadoria vendida na época tinha que ser superior ao volume de mercadorias compradas, certo? Outro aspecto importante é o pacto colonial. O pacto colonial, de forma geral, foi o papel da colônia, para enriquecer e desenvolver a metrópole, certo? Metrópole é um termo que se referia ao país colonizador, tá? Então, a colônia só podia comercializar com a metrópole, certo? E também nós temos o protecionismo, ou seja, proteção, proteger. O país colonizador, ele dava imposição, ou seja, elevava taxas de impostos sobre as mercadorias estrangeiras, ou seja, nós analisando de modo bem amplo, a gente vai dizer que a metrópole, de certa forma, restringia a compra e a comercialização de produtos vindos de fora, tá? Também nós podemos dizer que outra característica do mercantilismo seria a riqueza de uma nação residida na acumulação de ouro ou de prata, certo? Ou seja, também conhecido como metalismo, tá? Então, era uma das principais características do mercantilismo. O mercantilismo também vai se dar aí, como uma transição do modelo feudal para o modelo de produção capitalista, tá? Então, é uma prática econômica e não um modelo, certo? É importante também a gente esclarecer que não foi um sistema econômico, assim como o feudalismo e o capitalismo.
O mercantilismo ele também era chamado de capitalismo comercial, né, porque eram consideradas o embrião para o capitalismo, certo? E o mercantilismo, de forma bem ampla, vai se resumir a isso, certo? Ou seja, o Estado, né, ele era enriquecido por sua colônia, certo? E um dos estados que mais enriqueceu na Europa durante o mercantilismo foi a Espanha, tá certo? Então, até a próxima aula. GWA em ação.